Oi, gente, sou eu, Alma Moreira. Hoje eu tô vindo aqui com o nosso último episódio da maratona de projetos com scrap, né? Com kits de scrap digital, scrapbook digital. E nesse episódio aqui, nesse vídeo, eu vou estar ensinando vocês a fazerem esses dois caderninhos aqui, tá? São caderninhos que vocês podem usar como lembrancinha de maternidade, oferecer para os clientes ou até mesmo você presentear alguém, tá? E só um detalhe é que as costuras são diferentes, são costuras simples, mas que eu também dou dica para quem gosta de encadernação e, né, fazer uns caderninhos diferentes. Então, se você quiser saber essas dicas e saber como foi montados esses caderninhos, é só continuar assistindo ao vídeo. Oi, gente! Então, vocês viram aí no começo do vídeo, os projetinhos que eu vou ensinar vocês hoje são dois caderninhos, tá? Esses cadernos eu vou estar ensinando aí a pedidos duas costuras simples, bem simples mesmo de fazer, mas que é a base para algumas outras encadernações e as pessoas, né, o pessoal que me segue tanto lá aqui no canal, né, que são inscritos no canal, como lá do grupo da Crafts and Crafts, o pessoal tem pedido muito para mim essas costuras simples, porque tá começando a encadernação e tal, e quer saber como é que faz. Então, eu vou ensinar vocês através desses dois caderninhos e irei também reutilizar, como eu falei no último vídeo, esses elementos e padronagens, papéis que ficaram dos outros trabalhos que nós fizemos com esse kit do elefantinho, tá? Ou os kits, né? São 3 kits aí, 3 cores, com 3 cores, padronagens aí diferentes. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, como eu tô usando o papel craft como capa e o miolo é o papel reciclado, eu vou utilizar a linha encerada, tá? Não é fio encerado, é linha encerada, na cor marrom, porque eu acho que além de combinar com esse estilo aqui de capa e miolo, combina também com as cores que eu irei utilizar, né, das sobras dos kits. Então, nós vamos começar a primeira costura, que é uma costura bem simples, tá? As duas são, mas é que uma vai e não volta, e a outra vai e volta, tá ok? Má, como é que você mede, né, a quantidade de linha que você vai usar? Geralmente, os encadenadores, eles usam a medida da capa, né? E aí contam com os cadernos, quando são vários cadernos para formar o miolo, eles contam a capa e o número de cadernos, né? E a contracapa também. Nesse caso aqui, eu vou meio assim que no olhômetro, tá? Apesar, por ser uma costura muito simples, então eu não tenho que ficar calculando de uma forma como se fosse aquelas costuras tipo a cópita ou a francesa, né, French Street, que você tem que ir, voltar, enlaçar, né? Então, é mais simples de se contar. Bom, eu costumo contar em torno de 4 a 6 vezes a altura do caderno. Porque eu sou assim, eu prefiro que sobre do que falte, né? Então, eu prefiro, porque se sobrar muita linha, eu faço o caderninho borboleta, que eu vou deixar aqui em cima, estarem acompanhando essa costura. Ou de outros caderninhos que eu vou colocar o card aí mais pra frente para vocês usarem o que sobrar das linhas, porque é só um pedacinho mesmo para vocês unirem os cadernos. Então, eu não me importo que quando eu vou fazer uma costura, seja essa simples ou as mais complexas, de sobrar linha, porque eu sempre vou reutilizar de alguma forma, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou contar 5, 6 mais ou menos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 6, que eu vou cortar bem aqui. Eu cortei bem junto ao rolinho da linha. Bom, agora eu vou pegar a agulha.
A agulha que eu uso, gente, é agulha de bordado, tá? Eu não sei o número certo. Eu sei que ela não tem a pontinha afiada, tá? Eles falam que é agulha de bordado. Eu realmente não peguei o número, mas é essa que eu uso. Quando a linha é bem encerada, basta vocês fazerem assim, ó, tanto com agulhão, ou com uma espátula, ou até mesmo com a régua, achatar a pontinha dela, que vocês conseguem colocar na abertura aqui da agulha, tá? Ela não fica pegando nas laterais. Então, eu puxo, né, uma questão aí dos 20 centímetros. Bom, antes da gente começar a costura, eu vou mostrar para vocês como eu faço a furação, apesar que tem outros vídeos aí que já explico bastante isso, tá? Eu tenho um gabarito aqui, onde eu marco, né, o topo, base ou cabeça e pé, e já fiz os furos, as marcações dos furos que eu vou precisar nesses caderninhos aqui. Como são furos seguidos, tá? Eles não têm muito, não são números quebrados, são furos seguidos também. Como se fala seguidos? Todos os furos são seguidos, mas é que às vezes a costura ela permite que você tenha um espaçamento maior entre um furo e outro, ok? Então esse não, esse é seguidinho. Como é que eu fiz? Da cabeça pro pé, eu medi aqui, ó, 1 centímetro. Do pé para a cabeça, mais 1 centímetro, tá? Então, eu marquei, pronto. E depois eu vim de 1 em 1, tá? Um furinho após o outro, cada 1 centímetro eu fui fazendo uma marcação. E depois eu fiz os furos. No meu caso aqui, eu tenho esse mini berço, né? Que eu falei que se vocês quiserem, eu vou providenciar a fabricação deles para vender lá na loja. Ele tem 20 centímetros, que é mais ou menos o tamanho que eu tenho aqui dos meus mini notes, tá? Então, geralmente, eles têm por volta de 20, 21, né? 19, dependendo do modelo do mini note, eu tenho esse berço que me auxilia bastante. Então, é só colocar aqui e fazer os furos. Aí, vocês podem falar, Má, eu não tenho esse berço, como é que eu faço? Vocês podem pegar aquelas apostilas, tá? De concurso, apostilas de, como que fala? Brochura, né? Que você, a hora que você abre, elas fazem assim, né? O meio da página, elas dobram assim. Vocês podem fazer, usar esse método, né? Colocar o miolo no centro ali dessa brochura e fazer os furos, porque eles vão sair certinho nessa linha aqui, né? Que forma esse Vzinho aqui. Vocês vão conseguir fazer os furos. Ou tem uma imagem lá no grupo da MM Crafts and Crafts, onde eu explico também, mostro essa imagem, como vocês podem fazer sem berço e quando não tem essas brochuras, também aquelas listas telefônicas antigas, né? Elas também servem para vocês fazerem a furação. Quando você não tem nenhum nem outro, você pode colocar assim, né? E com jeitinho e furando. Tá vendo ali, ó? Ele sai, dá mais ou menos 45 graus, tá? Você tem que fazer esse ângulo para poder furar certinho aqui no meio, tá? Nesse Vzinho que a gente sempre faz ao dobrar as folhas, os folhos, tá ok? Então, vocês podem fazer desse jeito. Aqui, ó, os furos saíram tudo certinho aqui, tá? Então, é uma forma também de vocês fazerem sem ter o berço ou
o auxílio das apostilas, lista de telefônica, para poder encaixar o miolo, tá? Agora, nós vamos começar a costura. Então, vou encaixar aqui. Essa costura eu chamo de costura simples, por quê? Porque é uma costura que ela não vai voltar, ela só vai. Então, ela vai ter 2 nozinhos, um aqui no topo e um aqui na base, tá ok? Eu costumo começar pelo segundo furo, ó, começo de dentro pra fora. Volto pelo primeiro furo de fora pra dentro. E dou um nozinho aqui dentro. Eu gosto de puxar mais pro segundo, não aqui no pezinho aqui, tá? No pé do livro, eu gosto de colocar mais aqui no segundo furo, onde eu iniciei o nozinho. Certo? Aqui, ó. Dei o nó. Agora, eu vou pro terceiro furo. Volto de fora pra dentro no quarto furo. Saio aqui no quinto furo. Volto pelo sexto furo. E assim eu vou até o final, tá ok? Bom, então agora eu vou aqui no último furo, tá? Vou entrar. Vou puxar certinho, alinhar. E vou passar aqui na alcinha aqui do penúltimo furo. E vou dar o nó. Como eu falei, eu gosto de deixar o nó sempre no segundo furo, quando é nesse caso aqui. E você terá, então, os 2 nós, porque você foi com a costura e não voltou. Então, é uma costura bem simples, bem rápida, que vocês podem estar fazendo aí nos caderninhos. Eu, particularmente, não gosto dessa costura assim, tá? Mas vamos supor que você vai fazer uma costura num caderno cuja lombada é fechada. Você pode fazer dessa forma também, tá? Lembrando que o que eu fiz aqui foi o seguinte: conforme a gente vai fazendo os furos, vocês veem que às vezes os furos são muito estreitos e você tem que, né, mexer com a agulha e isso vai meio que rasgando o papel. Aí ficam aqueles furos todos abertos, né? Falando bem do português, bem claro, fica feio. Então, o ideal é você depois vir, né, aí ó, até mesmo com a unha que eu tô fazendo, e fechando esses furos, para que não fiquem abertos e esteticamente feios os cadernos, o acabamento, tá? Ou você vem assim, ó, do jeito que eu tô fazendo com a própria unha, ou você vem com a dobradeira, fechando, né, para ficar mais limpinho e melhor o acabamento, ok? Vocês devem estar ouvindo latidos de cachorro, mas sabe como é, né? Morar em casa, vizinhança, tem cachorro. Então, vamos lá. Lembra que eu fiz 6, né? Contei 6 vezes. Então, acontece que como essa costura é uma costura que só vai, ela não volta,
Então, ainda sobrou para eu começar o segundo caderno, daquela contagem de 6 vezes a capa, tá? Então, vamos começar o segundo caderninho. No segundo caderno, eu não preciso começar do segundo furo, eu posso começar do primeiro. Por quê, Má? Porque esse aqui eu vou com a costura e vou voltar, e aí eu faço um único nó aqui embaixo. Tá ok? Então, vamos lá. Esse também não tem segredo. Saí aqui, volto no segundo. É igual o primeiro caderninho. Então, eu vou dar uma adiantada aqui e volto depois para mostrar para vocês como ficou. Então, gente, aqui, ó. Eu fiz conforme aquela nossa costura aí, a primeira costura. Então, eu fui, voltei. Voltei. Eu fui e entrei aqui no último furo. Naquela primeira costura, eu teria, né, feito o arremate aqui, o nozinho aqui. Só que nessa não. Nessa eu vou voltar aqui, ó, nesse segundo furo de cima, ou do pé para cabeça, ou da cabeça pro pé, eu volto, entro aqui, ó, vou voltando nos furos, fechando praticamente a costura, né? Então, não irá ficar com esse vão aqui, entre os pontos. Essa aqui eu vou preencher todos esses vãos, porque eu estou voltando com a linha do começo da costura. Tá? Lá, eu entro aqui. Pra voltar fica mais fácil, porque os furos já estão abertos, né? E então, fica bem mais fácil na hora de voltar. Quando você inicia a costura, dependendo da abertura desses furos, fica mais complicadinho, porque a agulha e a linha não vão passar. Mas, nesse caso aqui, elas conseguem, né, dividir o mesmo espaço na volta. A linha que já estava com a linha que tá entrando. É bem simples, sabe? É bem tranquilo. Também é uma costura que vocês podem fazer nos cadernos mais, né, no estilo Bradel. Só informando para quem é mais dedicado à encadernação, o estilo Bradel, que é aquela lombada arredondada, ou então a quadrada, com nervuras e tal, ele é uma outra técnica, né? Uma costura um pouco mais específica para aquele tipo de encadernação. Porém, quando eu falar para vocês, a costura vai e vem, a costura simples, são essas costuras que eu tô mostrando para vocês, tá ok? E aqui eu entro nesse, o penúltimo furo, fechei a costura, e agora é só puxar, sempre puxa no sentido da linha, nunca para trás, tá? Sempre puxem assim. Onde eu comecei, esse chorinho que eu deixei aqui também, puxem no sentido do final aqui seria o pé, né, do livro, do caderno, e puxa pro segundo furo. Se vocês quiserem deixar no primeiro, não tem problema, mas me sinto mais segura em fechar no segundo furo. No caso de desmanchar o nó, tá? Eu fico mais segura assim. Vou dar mais um nozinho. Pronto. E é só cortar o excesso. Se vocês quiserem queimar aqui, vocês podem queimar, tá? Mas eu prefiro passar a linha uma por debaixo da outra aqui, para prender um pouco mais a linha, para não correr o risco dela desmanchar o nó. Tem gente que queima, tem gente que coloca super bonder, ou, né, aquela cola, cola tudo. Tem gente que prefere assim. Vamos passar a dobradeira para ajudar no fechamento do caderno. Então, quando a gente passa a dobradeira assim, é para ajudar no fechamento do caderno. E depois aqui, a gente vai fechando esses furos que foram abertos, conforme a gente foi passando a linha e a agulha junto, tá? Se vocês verem que não fechou, aí vocês vêm com a unha, que ele vai fechando, né? Conforme eu mostrei no primeiro caderninho.
tá? Aí, o acabamento fica assim. Então, esses foram os 2 caderninhos, 2 costuras que vocês podem fazer. E fica a critério de vocês. Podem colocar aqui miçanguinha, se vocês quiserem, tá? Eu não gosto de muito enfeitado, mas fica a critério de vocês. Gosto é gosto, né? Agora, a gente vai partir para a decoração com o que sobrou dos kits que eu usei nas aulas de scrap híbrido. Bom, gente, aqui estão os caderninhos. Eu não mostrei como eu montei, tá? Por quê? Porque eram restinhos de papel que tinha ficado dos outros trabalhos, vocês viram aí, né? Que eu mostrei no começo do vídeo. Então, eu só fiz uma montagem, tá? Tipo um quebra-cabeça para ver como que ficava. Então, aqui eu usei 2 tipos de padronagem, o chevron e os poás, nas cores, né, do kit do elefantinho amarelo e cinza. Mantive a padronagem, mantive o tema, né? E esse aqui eu já misturei um pouquinho, que é o elefante rosa, né? A padronagem, né? As cores, tudo no tom rosa e cinza. Porém, aqui eu coloquei uma tira do kit do elefantinho azul e marrom, tá? Então, essa aqui é uma tira com os quadradinhos marrom e bege. E eu coloquei para fazer esse joguinho aqui. A ideia, gente, quando a gente compra um kit digital e, né, por ter infinidades de uso dele, né, a gente pode usar para fazer scrap fest, scrap decor, para, como no caso até na encadernação a gente pode usar. Para quem trabalha com lembrancinhas, é uma ótima lembrancinha esses caderninhos para lembrancinha de maternidade, de aniversário, de confraternização de empresas no final do ano, vocês podem oferecer. É lógico que não são esse tema infantil, né? Maternidade, mas é uma opção que vocês podem oferecer. Como eu falei, é só tirar o elefantinho daqui e já fica algo mais clean, né? E então vocês podem também oferecer no catálogo de vocês, como a gente fez lá a página, vocês podem oferecer um quadrinho, né? Maternidade. O porta-retrato, que é o scrap decor que nós fizemos, vocês podem também oferecer como uma decoração, um item decorativo na maternidade ou no quarto do bebê. E vocês podem estar fazendo também um mini álbum como lembrancinha para os avós, para os pais, né? Para os tios, vocês podem estar fazendo um mini álbum. E os caderninhos como maternidade, né? Lembrancinha de maternidade. Ou então um diarinho para vocês anotarem as coisas das crianças, para as mamães, né? Vocês não, as mamães anotarem detalhes da criança. Enfim, gente, há uma infinidade de projetos que vocês podem fazer com um único kit. Vocês podem oferecer produtos para vários tipos de eventos, tá? Como eu falei, desde a confraternização, lembrancinha de aniversário, confraternização de empresas, brinde para os clientes, maternidade, lembrancinha de maternidade. Enfim, vocês podem usar os kits digitais da forma que vocês quiserem, tá? Custo-benefício eu acho muito melhor do que vocês irem comprarem coleções de scrap artesanal, tá? As lojas de scrap artesanal especializadas nesses produtos, que me perdoem, mas realmente custo-benefício é mais em conta. Se você tem uma impressora laser, ótimo. Se você tem uma impressora jato de tinta, dependendo do projeto, como eu falei, vocês vão ter que usar verniz, vocês terão que usar laminar o projeto, né? Colocar um papel contact por cima, para poder conservar, né? Por ser jato de tinta, pode vir manchar. Então, vocês, para conservar, aqui eu poderia ter colocado nos quadradinhos, tudo antes de bolear aqui o bottom, eu poderia ter colocado papel contact transparente, que ele iria, né, daria uma durabilidade maior para o projeto. Então, tendo os devidos cuidados, vocês podem usar para várias outras finalidades, tá?
Nossa, gente, como eu falei, dá pra fazer scrap festa. Imagina uma festa no tom cinza e amarelo branco. Nossa, vocês vão fazer festas assim para várias idades, né? Não necessariamente para o uso em que o kit foi feito, a finalidade para que o kit foi feito. Então, dá para vocês abusarem, usarem e abusarem dos kits digitais. Espero que vocês tenham gostado dessa mini maratona, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham se interessado, né, e ter conhecido mais um pouco sobre os kits digitais. Procurem lojas, não precisa ser só Digital Crafts, existem várias lojas brasileiras especializadas em kits digitais, com kits maravilhosos que vocês podem estar usando e que vocês voltem aqui, porque se esses vídeos forem bem aceitos, eu farei outros projetinhos usando kits digitais, tá ok? Não esquece de dar curtida, não esquecem de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, tá? Como eu falei, dependendo dos likes que esses kits, que esses vídeos com kits de scrapbook digital tiverem, eu voltarei com outros projetos, tá? Projetos aqui não faltam. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijoquitas mil e tchau!